Olá, galerinha do meu nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula anterior, nós falamos sobre semelhança dos polígonos. Hoje nós iremos trabalhar um polígono específico, chamado de triângulo. Hoje nós iremos estudar a semelhança de triângulo. Bom, nós sabemos que para uma figura ser semelhante, um polígono ser semelhante, os lados homólogos eles devem ser proporcionais e os ângulos internos eles devem ser os ângulos internos correspondentes eles devem ser congruentes, ou seja, iguais. Então a mesma ideia, o mesmo conceito para a semelhança de polígonos, de figuras planas, nós iremos utilizar para a semelhança de triângulos. Ou seja, nós iremos analisar os lados homólogos e fazer uma proporção entre eles, ok? Então olha só, nós temos três exemplos. No primeiro exemplo ele fala para mim o seguinte: a figura mostra dois triângulos semelhantes, ou seja, está falando para mim que essa figura é semelhante. Determinar a medida do segmento MN. Onde que está o segmento MN? Está aqui, ó. Então, primeiramente eu vou ter que analisar o lado homólogo, ou seja, o lado correspondente. Se nós pararmos para analisar o ângulo A e o ângulo B, eu tenho entre eles o segmento, o pedaço, o lado 12 centímetros. Esse ângulo é azulzinho, então esse ângulo significa dizer que ele é congruente a esse, ok? Esse ângulo aqui é vermelho, então significa dizer que ele é congruente a esse. E esse ângulo preto, P, é congruente a esse. Então nós achamos os ângulos de congruência. Então logo eu sei que esse lado é homólogo a esse, proporcional a esse, e esse lado é proporcional a esse. Por que, professor, que você tem essa certeza desde que o meu triângulo está virado, um está para cima, outro está para baixo? Por quê? Porque eu estou analisando o lado entre os ângulos, ó. Esse ângulo é azul, esse ângulo é vermelho. Entre ele tem 12. Aqui, ó. Esse ângulo é azul, esse ângulo é vermelho. Então, entre ele é x. Então, significa dizer que esses dois lados são proporcionais. E esses dois lados aqui também são proporcionais. Então, analisando dessa forma, nós iremos fazer uma proporção entre eles. Então, eu vou pegar x dividir por 12 igual a 3 dividir por 9. Então, chegou aqui, nós temos uma proporção. Nós aprendemos lá no 7º ano que uma proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Então, nós iremos multiplicar cruzado. Então, eu vou pegar x vezes 9, 9x, e 12 vezes 3, 36. Então, eu tenho 9x igual a 36. Logo, esse 9, que está acompanhado do x, ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 36 por 9, 4 centímetros. Então, significa dizer que esse lado MN, esse segmento MN, ele vale 4 centímetros. Pronto, encontrei o valor desse lado. Só isso, galerinha. A mesma ideia nós iremos fazer com esses outros dois exemplos. Porém, aqui, o nível de complexidade aumenta só um pouquinho. Nós vamos ter que ter um olhar um pouco abstrato. Mas vamos lá. Então, eu tenho na figura, temos que DE, ou seja, o segmento DE é paralelo a BC. Ou seja, o que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, ok? Sendo que AB vale 16, DE vale 6. BC vale 8. Então, se nós analisarmos essa figura em vermelho, vamos olhar só a figura de vermelho. AB vale 16. Então, daqui até aqui, esse pedaço todo vale 16 centímetros. O pedaço DE, onde que é DE? Esse pedaço e esse aqui, ó. Esse pedacinho aqui de dentro vale 6 centímetros. E o pedaço BC, ou seja, esse pedaço aqui, vale 8 centímetros. Só que fica muito difícil da gente analisar a semelhança nesse caso aqui. O que eu tenho que fazer então, professor? Me ajuda para eu sair desse meu problema, dessa minha dificuldade. Simplesmente nós vamos desmembrar essa minha figura. Aqui, se nós pararmos para analisar, nós temos dois triângulos. Eu tenho um triângulo menor e um triângulo maior. Então, ó, eu vou desmembrar essa figura, eu vou dividir ela em duas. Ó, eu tenho o triângulo ADE, então esse triângulo aqui, ó, ADE se tornou esse triângulo, que é o menor, e o triângulo ABC, esse grandão, esse triângulo todo aqui, ó, é esse triângulo daqui.
Então, quando eu desmembro, fica fácil, fica mais claro para eu analisar a sua semelhança. Porque eu tenho ADE, triângulo menor, ABC, o triângulo maior. Sendo que ambos têm o ângulo A como minha referência. Então, olha só. Entre o ângulo AD tem um pedaço X. Entre o ângulo AB tem 16. Então, esses meus dois lados são dois lados proporcionais, correspondentes, homólogos proporcionais. E esses outros, ó, o meu lado DE e o BC, eles são paralelos. Ele está dizendo aqui para mim, ó, a minha saída está aqui lá no enunciado. Então, eles também são homólogos entre si. Então, o que eu irei fazer? Eu vou pegar x dividir por 16 igual a 6 dividir por 8. Quando eu chegar aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, montei minha proporção. Então, 8 vezes x, 8x. 16 vezes 6, 96. Então, nós temos 8x igual a 96. O 8 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 96 por 8, logo eu tenho 12 centímetros. Então, ele quer saber, determine a medida do segmento AD, logo, ó aqui, ó, logo AD é igual a 12 centímetros. Logo, AD é igual a 12 centímetros. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos apenas uma proporção entre os seus lados. Então, toda vez que eu tiver uma semelhança de figuras planas, uma semelhança de polígonos, uma semelhança de triângulos, nós iremos analisar os lados homólogos, correspondentes, ok? E os ângulos correspondentes, congruentes, e iremos fazer uma proporção entre eles. Essa número 3, ela é que tem um grau um pouquinho maior em relação às outras. Por quê? Porque ela tem uma figura escrita dentro de uma outra figura. Olha só o que ela fala para nós. Na figura, MNPQ é um quadrado. Opa, se é um quadrado, nós sabemos que ele é um polígono regular. Se ele é um polígono regular, significa dizer que todos os lados são iguais. Mas você sabe quanto que vale o lado? Não. Se você não sabe, você vai chamar ele de x. Então, o meu quadrado, ó, MNPQ vale em x. X, x, x e x. Ok? Aí ele fala para mim o seguinte, que a altura desse meu triângulo é igual a 8 centímetros. 8 centímetros. E a base de A até B vale 12 centímetros. Essas duas atividades aqui estão na página 94, ok? Eu tirei dos exemplos resolvidos lá da página 94. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa minha figura e desmembrar em duas. Mas por que você fez esse monte de coisa aqui, professor? Vamos entender. Ó, se a minha altura do pedaço C, a altura, o que é a altura? É o pedaço da ponta do meu triângulo até a base. Então, essa aqui é a minha altura. Se nós pararmos para analisar, essa altura está aqui, ó, vale 8 centímetros, ok? O quadrado tem um pedaço, cada pedaço vale x. Então, esse pedaço daqui até aqui, ó, mede x. Então, essa altura é x. Bom, se eu quero saber o topo da minha pirâmide, ou o topo do meu triângulo, esse pedaço aqui, ó, como que eu descubro? Eu descubro fazendo o seguinte, pegando o total, que é 8, menos o x. O total é 8. Se eu descontar 8 de x, eu vou ter 8 menos x, que é esse pedacinho aqui. Beleza, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou desmembrar. Assim como nós desmembramos na número 2, o exemplo 2, eu vou também fazer na número 3. Como assim, professor? Então, ó, o meu triângulo menor é CQP. Onde está ele? Está aqui, ó. C, P e Q. Ok? E qual é o meu triângulo maior? O meu triângulo maior é o ABC. Então, na verdade, eu fiz esse desenho todo para nós desmembrarmos essa figura em duas. Ok? Agora eu vou fazer a proporcionalidade entre seus lados. Então, eu sei que ó, o 12 é proporcional a x. Então, 12 dividido por x, então eu vou ficar com 12 sobre x, igual a 8 sobre 8 menos x. Quem é 8 menos x? É esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço aqui é o 8 menos x. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 8 menos x. Então,
Ao fazer essa proporção, eu vou fazer o seguinte, 12 e 8 são dois valores divisíveis por 4. Então, eu vou simplificar. Por que você está simplificando, professor? Para eu não ter uma multiplicação muito alta. Toda vez que eu tenho uma igualdade entre dois termos, e esses dois termos são divisíveis por um mesmo valor, eu posso fazer essa equivalência. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, eu vou ter 3 sobre x. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, eu tenho 3 sobre x igual a 2 sobre 8 menos x. Ah, professor, mas se eu não tivesse feito essa simplificação? Vai dar no final a mesma resposta. Porém, você terá valores maiores para simplificar, valores maiores para dividir. Aqui eu estou reduzindo a minha operação. Então, ao multiplicar, ó, 2 vezes x, 2x. 3, aqui eu tenho um número multiplicando dois termos. Então, eu vou ter que pegar o 3 vezes o 8 e o 3 vezes o menos x. Então, ó, 3 vezes 8, 24. 3 vezes menos x, menos 3x. Então, o menos 3 vai passar para o lado esquerdo. Então, quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal contrário. Se ele está negativo, ele vai passar positivo. Operação inversa. 2x mais 3x, vou ficar com 5x igual a 24. Então, o 5x vai passar dividido para debaixo do 24. Logo, eu tenho 24 por 5, vai dar 4,8 centímetros. Então, ele quer saber o valor desse meu pedaço. Esse meu pedaço, então, vale 4, meu pedaço QP, ou seja, a tampinha, né? A tampinha do meu triângulo, esse pedaço aqui, ó, QP, esse pedaço aqui, vale 4,8 centímetros. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham entendido. Finalizamos agora o capítulo 4 da apostila 1, semelhança de triângulo. Então, vocês analisaram que para fazer uma semelhança de triângulo, nada mais é que analisar os lados homólogos e fazer uma proporcionalidade entre os seus lados. Isso aí você já vem fazendo desde o 7º ano, galerinha. Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!